2015, campanhas contra o machismo e pela luta dos direitos das mulheres ganharam força nas redes sociais. Hashtags como Meu Primeiro Assédio e Meu Amigo Secreto, lançadas por coletivos feministas, tiveram como objetivo principal estimular as mulheres a relatarem episódios de opressão. E o movimento deu certo. Segundo dados divulgados pela Central de Atendimento à Mulher, após essas campanhas, o número de denúncias de violência contra a mulher no Disque Denúncia chegou a 63 mil, 40% a mais do que em 2014. Para falar sobre a importância dos coletivos feministas e das campanhas nas redes sociais, eu recebo no Toda Mulher de hoje Thaísa Malaquias e Bruna Leão Rangel, do coletivo feminista Não Me Calo. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Boa tarde, obrigada. Obrigada por nos receber. Um prazer. Para começar o programa, eu gostaria que vocês contassem um pouco como vocês se inseriram no movimento feminista, como é que vocês começaram a se interessar por esse movimento. Bom, no meu caso, eu entrei para a faculdade quando eu tinha 17 anos, né? Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou arquiteta e urbanista, e eu tive contato quase no final já da minha faculdade com um coletivo de mulheres da UFRJ. Eu não integrei o coletivo em si, mas eu acompanhava todas as postagens, todas as conclusões de reuniões, eu acompanhava bastante. Por causa de uma amiga, assim, de infância que eu vi ela acompanhando, então eu quis acompanhar também. E aí acabei entrando em contato com outros coletivos, né? E fui conhecendo várias pessoas e fluiu, né? É uma coisa assim que flui, porque depois que você já se vê inserido, você começa a ver questões de que você se sente representado, né? Você entra em contato com pessoas que também tem essa questão de pautas diferentes, né? Você entra em contato com um mundo que você não sai, é meio que sem volta, assim. É muito legal. No meu caso também foi na universidade, fiz faculdade de Direito na UNB e comecei a entrar em contato com o feminismo e pesquisar mesmo na internet, por isso que esse grande veículo de informação mesmo para quem não conhece o feminismo, de pesquisar. E daí entrei em contato também com outras militantes pela internet. E o coletivo Não Me Calo, como foi que ele surgiu? Como é que vocês começaram a participar dele? Ele surgiu exatamente de debates no Facebook sobre feminismo. Juntamos umas meninas que tinham ideias em comum e queriam falar alguma coisa além do que a gente estava fazendo ali na nossa casa mesmo, na frente do computador. Daí decidimos criar um coletivo, um blog, para dar... Na verdade, que a gente se preocupava com a questão do coletivo é que teve uma organização, mas não tinha nenhuma verticalidade, né? Então, na verdade, o Não Me Calo, blog, página que hoje as pessoas veem, começou com um grupo de discussões, que é o que ela falou, que meninas se juntaram, né, tem interesse em comum de falar, né, sobre feminismo, sobre coisas em comuns mesmo, nem sempre sobre feminismo, mas coisas que atingem a nossa vida de certa forma, né, e que a gente consegue se encontrar naquele ponto. E a organização do coletivo, né, que são as pessoas que cuidavam daquele grupo, a gente sempre se preocupou em que ele fosse muito plural, né, que tivessem pessoas negras, mãe, que tivesse pessoas gordas também para falar sobre a questão do padrão de beleza, pessoas trans também para falar da questão da transexualidade, sempre assim, respeitar as pautas de cada um, né? A gente tinha interesse de que fosse muito diverso para que, assim, todo mundo, porque as pessoas que chegam no feminismo, elas não conseguem entrar em contato com as pautas todas de uma vez só, né? Às vezes é muita informação. E esses grupos, eles suavizam, porque é um debate diário, né? Então, é um pouco mais leve, traz uma leveza, né? Quando você tem um grupo de discussões, você lida um pouquinho, né? A cada dia você aprende sempre um pouquinho e até hoje a gente vai aprendendo, né? Sim, a gente queria que aquelas ideias saíssem dali, não ficassem restritas somente àquele grupo. Por isso, criar a página, criar um blog, para que outras pessoas tivessem acesso ao que a gente estava discutindo ali. E vocês fazem encontros também? Como é que funciona essa interação
entre vocês? Quantas pessoas participam, quantas pessoas seguem a página de vocês e quantas pessoas integram, de fato, o coletivo? São 5 pessoas e a gente administra a página e o blog junto. O blog não são somente textos nossos, por exemplo, a gente chama outras pessoas para escrever, estamos sempre entrando em contato com outras pessoas para escreverem para o blog. E a página tem 270 mil... Não mais, tem 284, da última vez que a gente olhou. 1.000 curtidas, começou o ano com 15 mil, então foi uma crescida muito grande. E foi um crescimento orgânico, né? A gente não patrocinou a página, não teve nenhum investimento assim que não tenha sido nosso, assim, né? Que a gente mantém o site e a página por conta própria mesmo, né? Eu comecei o programa falando um pouco sobre a questão das hashtags que aconteceram, né, no ano de 2015. Como é que vocês veem esse movimento na internet? Como é que vocês acham que isso é importante para o combate ao machismo mesmo? Bom, a questão da hashtag, né, que até o próprio significado da hashtag no contexto, assim, né, que começou no Twitter, era justamente para facilitar que aquela informação fosse espalhada, né? Então, o uso das hashtags para você propagar um ideal, ou então alguma pauta, né? É interessante porque é uma forma muito fácil e realmente foi assim, surpreendente como que deu certo, né, o uso dessa ferramenta para as hashtags do meu amigo secreto e do meu primeiro assédio, porque chegaram em pessoas assim, que no meu círculo pessoal eu nem imaginava, né? E assim... As pessoas se sentem mais tocadas. De alguma forma eu vi que pessoas se sentiram mais tocadas pela hashtag, né? E alcançou mais de uma rede social, né? Foi no Twitter, foi no Facebook. Então foi muito interessante ver essa interação, porque teve uma interação muito grande, sabe? Tanto de pessoas, né, que queriam relatar, né, os acontecimentos. Teve questões que as pessoas buscavam, né, questões da infância, né, a questão do primeiro assédio, porque a gente sabe que muitos assédios começam quando a gente ainda nem desenvolveu, a gente ainda é criança, então muita gente rebuscou, né, aquilo, às vezes não tinha nem coragem de falar e viu que, né, buscou a coragem na coragem dos outros, né, então foi muito bacana e muita gente se sentiu tocada, muitas pessoas viram que era um amigo secreto que estava, sabe, se sentiram assim, a carapuça serviu, né? Então foi muito bacana, eu acho muito importante mesmo. Também acho importante porque ele ultrapassa os círculos feministas que normalmente são restritos e nem todas as pessoas têm acesso. Então... Por exemplo, as pessoas viram suas mães comentando, sabe? Que é algo que, de repente, não fariam com outros temas. Assim, os coletivos que ficam só nas faculdades, ou então de certos grupos. De certa forma, isso se expande e todo mundo pode saber mais sobre o feminismo a partir dessas ações. E vocês conseguiram perceber também, com relação aos homens, assim, né, a partir dessas hashtags, desse movimento, se eles começaram, de repente, a se perceber machistas e eles não sabiam que eram também? Como é que vocês viram essa questão? Sim, com certeza. Foi o que eu falei na questão de teve gente que se identificou com a hashtag, não só pela pessoa que se identificou porque aconteceu comigo, mas quanto muitas pessoas, né, muitos homens se perceberam... agentes daquela hashtag, né? Eles se viram no amigo secreto, por exemplo, né? Poxa, eu fiz aquilo, né? Lembrou, porque assim, às vezes é uma coisa que eles nem se tocavam, mas que aquilo despertou alguma atenção, né? Talvez, lendo isso, entrando em contato com essa situação que não foi muito difícil ter sido um contato só de uma amiga ou de uma parente, foram várias mulheres, provavelmente. Então ele se sentiu alcançado vindo de várias pessoas. Então ele falou, não, peraí, né? Tá na hora de pensar, rever, será que, né, dá para continuar assim? Eu acredito também porque muita mulher nunca falou sobre isso antes, entendeu? Sobre assédio que sofreu, e principalmente assédio de pessoas conhecidas. Isso é um tabu muito grande e é algo que as mulheres guardam pela vida inteira, assim. Então, você vê uma pessoa próxima sua contando uma história sofrida de abuso, isso te faz refletir muito, assim, para qualquer pessoa, acredito. E nos homens, nesse caso,
também conseguiram fazer isso, alguns pelo menos. De alguma forma, esse movimento deu mais coragem para as mulheres também, né? Porque é realmente é uma situação muito dolorida, que muitas vezes a pessoa tem até vergonha, né, de falar que passou por aquilo, e por estar numa rede social, né, tem a exposição, mas de repente não é uma exposição tão grande, né? Então elas conseguem de alguma forma extravasar aquilo ali na página delas, né? Até porque, o amigo secreto, ele tinha uma questão íntima também. Ele era para atingir justamente, né, as pessoas, porque existe abuso no afeto também, né? Existe o amigo que abusa psicologicamente, não só de você, mas também de, sei lá, de mulheres alheias, né? Tem o irmão, tem o avô, tem o pai, então são pequenas coisas, não são só coisas assim, o assédio não vem só do estranho, então eu acho que assim, foi importante porque ele chamou a atenção para os assédios e para o machismo, né, do dia a dia das pessoas que estão ao nosso redor, né. O que eu vejo muito em grupos feministas presenciais é essa questão de você conseguir falar da sua experiência e criar coragem a partir também da experiência dos outros. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas chorarem nessas reuniões e saírem realmente fortalecidas disso, de saber que não é sua culpa, por exemplo, e da conversa que acontece mesmo entre as mulheres. E eu acredito que foi isso que aconteceu num plano muito maior, que é o da internet, e, de certa forma, que tem muita mais exposição, porque ali ficaram em um círculo fechado, mas que as pessoas criaram coragem de falar, porque viram que não é só você, que você está no meio de muitas outras pessoas que sofrem a mesma coisa. E isso te dá segurança para falar de coisas que você sofreu. Com certeza. A gente vai precisar fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Tá. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já, não saia daí.